Eu saúdo a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos num culto de ensinamento, estamos num culto doutrinário, estamos num culto na presença do Todo-Poderoso, autor e consumador da nossa fé. Nós temos o privilégio de estar na presença de Deus. Coisa boa é o homem ter o privilégio de estar na presença de Deus. Conhecemos algumas pessoas que por muitos pedimos, por muito convidamos, por muito levamos o evangelho, e por muitas das vezes falaram não, muitas das vezes falaram alguma desculpa, muitas das vezes mentiram, muitas das vezes até zombaram, e hoje infelizmente não podem estar mais aqui. Alguns em cima de uma cama para sempre, e outros já morreram, mas nós estamos aqui. Cada dia que inicia é um presente dado por Deus para que nós possamos agradecer e engrandecer o nome dele por tal graça. Eu quero levar o poder da palavra hoje, e eu quero que os irmãos entendam que não é minha palavra. A Bíblia fala, o próprio Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então eu sem Jesus não sei o que faço aqui, passaria vergonha. Mas eu quero levar o que Deus colocou no meu coração, e peço que a revelação do Espírito de Deus preencha cada um dos nossos corações, amém? Amém. Livro de Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, dois versículos. A gente vai correr a Bíblia um pouquinho hoje. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. O tema da leitura, os dois caminhos. Eita, Jesus. Culto de ensinamento, né? Aí bota um tema desse, os dois caminhos, céu e inferno. Nossa, é difícil, pastor. Que pregação vai ser hoje, pastor? Vai puxar a orelha, pastor? O que vai acontecer aqui? Deus é bom, irmão. A palavra do Senhor, por mais que nos oriente, que nos conforte, que nos enriqueça, que nos fortaleça, também nos corrige, também nos disciplina, também nos orienta, mesmo que seja através do confronto. Nós estamos aqui porque Cristo decidiu nos amar, que possamos valorizar o sacrifício dele na cruz do Calvário. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há o que encontre. Amém? Amém. Eita, Jesus. Quem disse essas palavras não foi o outro, a não ser o próprio Jesus. Nós sabemos que nós estamos lendo o grande sermão, o início do ministério de Jesus. Aos 30 anos a Bíblia fala que Cristo inicia o seu ministério e vai até os 33 anos e meio, mas o início do seu ministério foi marcado não só por levar os seus 12 seguidores, discípulos que foram os que mais propagaram a palavra, mas também por milagres e por grandes e poderosas palavras, por grandes e poderosos sermãos. Aleluia. Nós pegamos esse sermão que começa no capítulo 5, ele foi tão marcante, tão impactante, ele foi tão assim cheio, que mudou o contexto de tudo que aquele povo pensava ou entendia naquela época, de tudo que aquele povo pensava ou tinha por valor naquela época. Naquela época não havia pregação tão direta, tão franca, tão transparente como a de Jesus. Jesus confrontou muita hipocrisia, Jesus confrontou muito pecado, Jesus confrontou muitos que estavam se apropriando da lei para tomar proveito próprio, particular. Então, em todo o ensino do grande sermão, do início do ministério, do capítulo 5 ao fim do capítulo 7, nós vemos Jesus mostrando palavras difíceis e duras, mas eu posso, com toda a certeza do meu coração, afirmar que esses dois versículos se enquadram nos mais duros que tem. Eita, Jesus. Num dos mais difíceis, talvez um dos mais comentados ou pregados na Bíblia Sagrada. Mas talvez seja a realidade que poucos queiram encarar, ou entender, ou praticar dentro de si mesmo. Jesus nos especifica aqui sobre dois caminhos. Um caminho difícil de caminhar, um caminho de disciplinas, de normas, de ordem, de seguir, de renúncia, de cruz, um caminho de sofrimento.
E também indica um caminho largo, espaçoso, amplo, aceitável. Um caminho de inclusões, um caminho de que tudo pode. Não tem nada não, isso aí todo mundo faz. Pastor, que história é essa? O caminho largo, ele conduziu muita gente a uma sentença eterna afastada de Deus. Um caminho largo, muitas das vezes não é pregado porque pode desmascarar, pode confrontar, e as pessoas não estão a fim mais de ouvir sobre o pecado. Não estão mais a fim de ouvir sobre os seus erros. Não querem assumir o íntimo do teu coração. Sabe aquele pecadinho de estimação que fica lá dentro? Às vezes Satanás tem acesso às nossas vidas. Às vezes Satanás tem acesso às nossas vidas porque dentro do nosso coração ainda tem uma pequena legalidade, uma pequena falta de perdão, uma pequena mentira, um pequeno falso testemunho, um pequeno rancor. Não sei, alguma coisa às vezes está marcada lá dentro e Satanás espiritualmente está olhando assim, quando ele pisar na bola, quando ele abrir a boca e mencionar, quando ela falar, quando ele expressar, é a ocasião para ele trabalhar na mente e no coração. Meu Deus. Pastor, que isso é real, Vivemos numa luta espiritual. Vivemos uma batalha constante. E entenda, essa hierarquia dessa batalha, dessa guerra, não é uma coisa pequena, não é uma coisa medíocre, não é uma coisa aceitável, tolerável, não é. É uma batalha realmente de vida e morte. Quando Jesus fala sobre dois caminhos, repara aqui, o versículo 14 diz assim, ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida. Que leva para quem? Vida. E poucos há que encontrem. E quando nós falamos que caminho é esse que leva para a vida? Foi lido hoje aqui na leitura oficial. Aleluia. João 14:6. Lembra quem é esse caminho? Lembra o que é esse caminho? Lembra qual a representação desse caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai a Deus, ninguém entra na eternidade, ninguém entra na glória, ninguém entra no que Deus reservou na nova céu para nós. Ninguém entra, a não ser por Jesus Cristo. Mas quem é Jesus? Ou o que representa Jesus? No que eu posso me basear sobre esse caminho? O que eu posso cumprir para seguir esse caminho? Que verdade é essa? Que vida é essa? Que caminho é esse? Qual a representação prática para a minha vida hoje? A representação prática desse caminho a gente encontra lá em 1 João. Não, João capítulo 1, perdão. Livro de João, capítulo 1. Louvado seja Deus. João capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Descobrimos que um dos contextos do caminho, na verdade e a vida, é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? O verbo, Jesus Cristo. Realmente ele se desfez da sua glória, da sua majestade, e decidiu fazer carne e viver, e realmente se fazer homem, para levar o poder vivo de salvação à vida de muitos. Eu fico às vezes pensando, por que Jesus decidiu se fazer carne? Deus Todo-Poderoso. Na carne ele iria sofrer, na carne ele ia sentir fome, sono, cansaço, na carne ele ia ser vulnerável ao trabalho, na carne ele iria ser humilhado, perseguido, ele poderia adoecer, na carne ele ia sofrer como nós sofremos. Por que ele decidiu fazer tudo isso? Talvez seja para entender o que nós passamos, talvez seja para justificar com verdade o que nós sentimos, o que nós passamos. Quando Jesus se expressa como a palavra, como a verdade, como a vida, nós possamos entender que não há outro caminho, não há outra variação desse caminho, a não ser a Bíblia Sagrada. E se a Bíblia Sagrada é a verdade, nós lembremos também lá, em João 8,32, conhecereis a verdade vos... E quando começa a encontrar com essa verdade, começa a ser transformado por essa verdade, repara que os velhos hábitos começam a mudar. A libertação. Libertação do que, pastor? Eu sou a mesma pessoa. Eu me visto igual, eu falo igual, eu ando igual.
Mas repara que as ações e as obras já começam a ser mudadas. O que era mal, começa a gente a praticar o que é bom. As más concupiscências começam a ser confrontadas e começamos a abandonar o que nos condena. Aleluia. O nosso coração, diz a Bíblia, que é tolo, pobre, maligno, enganoso. O intuito dele é nos afastar de Deus através do pecado. Meu Pai. A nossa carne, ela grita constantemente. Verdade. Talvez seja por isso que Jesus fez carne. Para entender o que a pastora Jacira passa. Para entender o que Lucas passa. Para entender o que nós passamos. É difícil a gente entender. Mas Jesus quer nos entender e compreender no íntimo e no profundo. Ele não quer só falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer te mostrar que ele passou por tudo para ser o caminho, a verdade e a vida. Verdade. E muitos não querem entender. Mas existe uma graça, existe uma ação, existe uma virtude poderosa dada por Deus, que nos resgatou, que mudou o nosso contexto, que nos fez entrar nesse caminho. Essa virtude, essa ação poderosa, está lá em Efésios 2, que fala que a salvação não vem por obras, não vem por feitos, por merecimento, não vem porque é bonito, não vem porque é bonita, não vem porque é estudado, não vem porque é graduado, não vem porque é pobre, porque é rico, não vem porque é preto, porque é branco, não vem porque é norte-americano ou é sul-africano. Não vem a salvação, não vem através de outra coisa a não ser de um favor que nós não merecemos. Aleluia. Repara que em tudo ele indica qual é a verdade é que ele nos ama. A verdade é que ele nos ama. Glória a Deus. E verdadeiramente, o homem quando ele se enche desse tão grande amor, a vida dele nunca mais é a mesma. O Espírito Santo acaba se tornando o nosso grande amigo, nosso grande auxílio, ajudador. Quantas orações nós achamos que fazemos bem feito, e a Bíblia fala que nem saber orar nós sabemos. E as nossas obras são para ele como trapos de imundícia, que não temos merecimento e que não temos honra em nós. Mas o Espírito de Deus, ele leva tudo que nós somos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, porque ele nos conhece. Salmo 139 fala que Jesus nos conhece por dentro e por fora. Ele nos sonda, ele nos entende, ele não nos perde de vista, ele não nos abandona, também não nos frustra. Nele a gente consegue confiar, nele a gente consegue depender, nele a gente consegue se entregar. O Espírito Santo é aquele que nos representa em cada oração. É aquele que nos expressa. Oramos de um jeito, ele traduz para o Pai com gemidos inexprimíveis. Para entender essas coisas. Eu não me entendo, eu não me conheço, eu não entendo como Deus me conhece e me entende. E às vezes nós achamos que estamos em nossas escolhas, em nossas atitudes. E é por isso que a palavra, a verdade, tem que ser representada por alguma coisa massiva, por alguma coisa concreta, por alguma coisa que te estruture, que não seja fantasiosa. Tem muitos que levam a religião num tópico fantasioso, religioso, espiritualista, e não é essa a verdade, não é esse caminho. A verdade é o raciocínio humano, lógico. Nós estamos aqui prestando um culto que religioso, sentimental, espiritual? Não. A Bíblia fala que nós estamos aqui oferecendo um culto racional. Sabendo o que estamos fazendo, entendemos o que estamos fazendo. Nem tudo é espiritual, e muitos estão espiritualizando muito e deixando a verdade, a fidelidade desse caminho, dessa luz que nos traz vida, que muda o contexto da nossa história. Eu gosto de às vezes fazer umas pesquisas no Google. Eu gosto muito das pesquisas do Google. E uma pergunta para o Google, eu pergunto assim: o que o homem necessita? Eu dentro do contexto, o que o homem necessita para ter a vida? A resposta do Google: o homem precisa de alimento, o homem precisa de água, o homem precisa de luz e o homem precisa de oxigênio. Para ter a vida, o homem precisa disso. Mas sabe o que Jesus nos mostra? Que ele é tudo isso para nós. Aleluia. O fôlego de vida que é o ar foi dado por Deus em Adão, Jardim do Éden. A Bíblia nos ensina lá em Eclesiastes que quando a gente morre, o fôlego de vida sobe ao Senhor novamente. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus diz: eu sou o pão
da vida. Ele nos dá essa estrutura de substância. A Bíblia também fala que, lembra da mulher do poço de Samaria? Se eu lhe der a água, jorrará no teu ventre água que flui do trono de Deus, águas vivas. Sabe que às vezes a gente fica pensando, tentando dar desculpa, ou tentando arrumar algum pretexto para os nossos próprios pensamentos tomar a direção. E quando nossos próprios pensamentos tomam a direção, a gente torce a passada do caminho para a esquerda ou para a direita. Meu Deus. Quando a gente torce a passada, a gente perde a verdade do nosso coração. A gente perde algumas verdades que podem ter umas consequências difíceis. Quando você anda na luz, nós verdadeiramente vemos a diferença. Ele diz que é a luz do mundo e nós somos a representação de Jesus. Então nós somos também essa luz. Nós também somos esse sal da terra. Nós também fazemos a diferença sobre a face da terra. Como pastor? Com o nosso testemunho. Você não precisa abrir a boca para expressar, se defender, se justificar. A sua fala, a sua conduta, as suas expressões mostram que Cristo é sobre a sua vida. Aleluia. Entenda? Quando nós saímos dos caminhos do Senhor, nós se iludimos. Quando nós saímos dos caminhos do Senhor, nós se deixamos enganar pelo próximo. Os nossos maiores erros é a nossa carne, é a investida do inimigo para alimentar esses desejos carnais, e tudo isso influencia-se como? Com o auxílio de amigos no mundo. Meu Deus, é verdade. Com auxílios de amigos no mundo. Lembra que Jesus nos ensina que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, não vem de Deus. Mas o que o inimigo quer fazer conosco? Não é alimentar esse tipo de concupiscência, não é nos desviar da verdade e nos colocar cheio de razões e direitos. Ele está tirando os caminhos estreitos e nos conduzindo a caminhos largos. Quando fala assim, renúncia, Billy Graham, ele fala uma frase assim, ó, se ajunte o quanto puder na presença do Senhor. E se alguém tentar lhe tirar da presença do Senhor, se afaste dessa pessoa. Mesmo que seja parentes. Que coisa difícil. Imagina, eu tenho que separar dos parentes próximos que amam, entendendo que se a ação, a amizade, a influência, o poder de persuasão deles estiverem me afetando para que eu não viva o poder desse evangelho, me compensa renunciar e seguir no caminho estreito. Quando nós abrimos mão do caminho estreito, irmãos, nós começamos a andar por caminhos tortuosos e a gente nem enxerga. Quer ver? Livro de Romanos. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1 diz assim, ó. O versículo 18. Diz assim: porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Ou que retém, que detém, que breca, que para a verdade de Deus. Começa a andar com injustiça, começa a andar com mentiras, com erros. E isso acende a ira de Deus. Como assim? Porque em vez da gente andar e influenciar, a gente não anda, a gente desvia e a gente acaba retendo, ou a gente não faz o bem. E a gente acaba se deixando levar, a gente acaba se deixando influenciar. Parece que hoje muita coisa está nos influenciando a injustiça e a mentira. Muita coisa está nos levando à impiedade. A mídia está nos levando à impiedade, à injustiça. Para para pensar qual o poder de um celular nas nossas mãos. Para para pensar qual o poder da política em nossas mãos. Para para pensar qual o poder dos jornais em nossas mãos. Quando nós se dedicamos a entender ou fazer parte desses pequenos detalhes em nossas vidas, nós vemos que tudo nos influencia a sermos vingativos, a estarmos em nossa razão, a andarmos conforme os nossos desejos, a andar conforme o que nós achamos que é correto, o que todo mundo apoia que é certo. E a gente acaba esquecendo da vontade de Deus. A gente acaba esquecendo do poder vivo dessas palavras. E isso acende a ira de Deus.
A maioria dos que estão hoje afastados do Evangelho são homens que conheceram essa verdade, que pregaram essa verdade, que andaram com retidão por muitos anos no caminho da verdade, mas nos fins dos tempos, a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, e o que nós mais vemos são pessoas que não estão mais congregando. São pessoas que não querem mais compromisso com essa verdade, não querem mais andar segundo essa palavra. São pessoas que ouvem, entendem, compreendem, concordam, mas não quer prática. Tem fé em Deus? Tenho. Qual a sua prática? Não há. Lembra Tiago falando? Mostra as suas obras, mostra a sua fé. Sem as suas obras que eu vou mostrar as minhas obras para provar a minha fé. Aleluia. Tem que haver obras. Se não haver obras, não glorifica a Deus. E é isso que Paulo continua dizendo aqui, ó. O versículo 21 do capítulo 1 de Romanos diz assim, ó: quando tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Meu Deus. Sabe quando o homem perde o caminho da luz? É como a pessoa perder 100% a visão. Imagina você andando num forte nevoeiro. O irmão Lucas anda de moto. Sabe quando você, às vezes, você vai descendo para o litoral e você pega um grande nevoeiro que realmente você tem que reduzir a velocidade, você não consegue enxergar 5 metros na frente, não dá um pavor, não dá um pânico, você não sabe o que vai acontecer. Se eu andar 70 por hora e tiver que frear para segurar em 5 metros, não vai dar, eu tenho que reduzir, porque o medo de uma catástrofe é assim. A vida de um crente fora da direção de Deus é assim. Meu Deus. É como você está num caminho e de repente um breu total dominar. Você quer andar procurando alguma coisa para se apalpar, para arrumar direção, para arrumar caminho, para arrumar um rumo para prosseguir. Quando você se desvia dessa verdade, quando você conhece, entende, mas você deixa se levar pelo teu coração, olha, desvanecer o seu coração, insensato isso, escureceu. O coração da gente, irmãos, é a nossa maior luta. Não é sacanagem. Pastor, que história é essa? Não é o diabo? Não. Porque a Bíblia fala que ele está ao derredor. Lembra Pedro falando? Ele está ao derredor, buscando tragar, bramando, rosnando como um grande leão. Para pensar, o projeto dele é estudar a gente. O projeto dele é diariamente, nem que seja de longe, anotar. O que a Camila, né? Olha, eu dando um exemplo da Camila, já decorei o nome. O que a Camila, no que a Camila se ofende? O que magoa a Camila? O que entristece a Camila? O que faz a Camila se irar? E ele vai anotando. Pastor, que história é essa? Espiritualmente tem caneta e papel? Não sei. Mas eu sei que a Bíblia fala que ele está ao redor buscando. E se ele está buscando quem possa tragar, é porque ele conhece e está procurando espaço e legalidade para trabalhar. E o projeto do diabo não é compaixão, não é misericórdia, não é paciência. Ele chega para destruir. Ele chega, o projeto dele é morte. Ele chega o projeto realmente a conduzir o homem ao pecado e distanciar o homem eternamente dos caminhos do Senhor. É verdade. O versículo 25 do mesmo capítulo 1 de Romanos diz assim, ó: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém? Olha só, trocaram, mudaram, inverteram-se os valores. Repara que as pessoas, quando querem inverter os valores, elas geralmente são cultas, né? Geralmente são estudadas, são entendidas. Elas arrumam outro contexto para justificar os valores e a direção, o caminho que ela está querendo mudar. E às vezes a gente se deixa levar. Sabe por que erramos? Porque não examinamos as Escrituras. Sabe por que muita gente está se levantando como profeta? Porque tem muita gente que está seguindo mesmo sem saber o que está seguindo. Tudo isso afasta o homem para um caminho largo. Esse caminho largo está todo mundo entrando. Esse caminho largo está todo mundo procurando. Eu vi um vídeo, e eu sou muito prestativo nessas coisas, e eu vi um vídeo assim, de uma grande igreja, uma enorme igreja, tudo pintado de preta, sabe? Eu já acho estranho esse negócio, que a Bíblia fala que Deus é luz, tudo preto, é bem complicada a história. Mas cada um. Mas a igreja é grande, sabe, muito grande, com várias portas de aço, bonita, assim, uma coisa tudo de preta. E aí, uma faixa enorme assim, ó.
Culto das novinhas. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Culto das novinhas. Aí você fala que não vai encher de gente ali? Vai. Porque as pessoas estão procurando profetas e sacerdotes que falem o que elas querem. Isso não é outro a não ser o caminho largo, que muitos entram, mas conduz à perdição. Pastor, está pesada a história, hein? Mas é a verdade. É a verdade. Sabe que o versículo, capítulo 21 de Salmos, capítulo 21, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Salmos, capítulo 21, versículo 1 diz assim, ó: o rei se alegra em sua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Quem é o rei? Esse rei é uma letra bem maiúscula, se você observar aí. Esse rei é nosso Salvador. Ele se alegra em ser forte por nós. E ele se alegra em nos dar a salvação eternamente. Ele se regozija, o prazer dele é nos conduzir ao céu. Aleluia. Agora responda para mim. Algumas coisas nós temos que expressar. Lembra do filho pródigo? Decidiu rogar a maldição para o pai. Falou, pai, me dá a minha parte aí. Herança a gente dá quando morre. O cara estava vivo, me dá a minha parte aí da fazenda. Meu Deus. Viveu, gastou, pecou, fez tudo o que aconteceu. Deus, no devido tempo, mandou fome. Não foi por acaso a fome. Quando ele estava no fundo do poço, ele voltou e reconheceu. Mas eu fico pensando, em algum momento, Lucas, em algum momento ele descreve que o pai saiu da fazenda, saiu dos afazeres, abandonou a família para correr e resgatar aquele filho pródigo. Você pode ver que o pastor voltou e pegou uma ovelha perdida. A mulher, no mesmo capítulo 15 de Lucas, se não me engano, ela voltou lá e procurou a dracma que perdeu. Mas o filho pródigo não. Ele que quis perder o caminho. Não foi involuntário. As ações nossas escolhas, às vezes têm consequências. E consequências difíceis. O Senhor está expressando, o salmista está expressando aqui, Salmo de Davi, que o Senhor se alegra em nos trazer salvação. O versículo em Salmos mesmo, o versículo 16, capítulo 16 de Salmo, o versículo 10 diz assim, no capítulo 16: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. A alegria de Davi era a confiança que ele tinha nesse Deus que decidiu investir graça, compaixão, misericórdia, conduzindo ele conforme os valores dessa palavra. E ele tinha essa certeza. Eu sei que quando eu morrer, a minha alma está segura no Senhor. Ele não vai permitir que eu vá para o inferno. Ele não vai deixar eu ver a corrupção que está acontecendo lá. Já parou para pensar qual é o resultado ou a consequência da eternidade para muitos? Eu vi aqueles vídeos de sentença dos Estados Unidos na corte, no fórum lá, né? Aqueles advogados de renome lá em Nova York, um dos júris mais respeitados do mundo. Sei lá, e eu vi aqueles júris nos Estados Unidos lá, dando sentenças de 30 anos, de 50 anos, sabe, alguns juros de prisão perpétua, ou até de pena de morte. E você vê o semblante da pessoa que recebe a condenação. Descai na hora. Enquanto não há a realidade concreta, enquanto está tudo fictício, enquanto tudo está na teoria, as pessoas podem até pensar, ficar com o pé atrás. Mas quando realmente acontece, o semblante deles cai. Algumas pessoas entram em desespero. Algumas pessoas desmaiam. Algumas pessoas começam a dar crise de choro. Outras pessoas querem agredir o juiz. Tem que ser detidas. E eu fico pensando, se a condenação de estar numa cela por muitos anos nos causa esse tipo de pânico, ou a condenação até de ser conduzido à morte por algum crime hediondo, eu fico pensando, como vai ser o fim desse caminho da porta larga? Meu Deus. Pastor, como eu posso entender isso? Vamos lá em Apocalipse.
Apocalipse capítulo 21, lá no finzinho da Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz assim, ó: mas quanto aos tímidos, tem tímido aí não? Tem vergonha não, né? Timidez não pode fazer parte da vida do crente. Pastor, que é isso? Nunca ninguém me falou que um tímido, se continuar tímido até o fim, vai para o inferno. A timidez pode bloquear, porque Deus tem projetado para a sua vida. E pode dar legalidade, infelizmente, para o maligno, para demônios atuarem em sua vida. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, o que representa essa incredulidade? Olha só, essa incredulidade, por mais que a gente fale, seja absurdo, está dentro da igreja. As pessoas não acreditam mais em milagres. Hoje minha esposa orou para a nossa netinha, que estava 2 dias sem dormir, com febre, doente, passando mal. Ela chegou para ver ela de manhãzinha, foi cuidar dela, orou por ela. A menininha pegou no sono. 2 dias sem dormir. Um bebezinho de 5 meses. Mamou 2 mamadeiras. A mãe chegou, mamou de novo na mãe. Acabou a febre, curou. Aí a gente fala, mas é uma febre, uma criança, só, bobeira. Para nós continua sendo o poder de Deus. Aleluia. Não houve nenhum tipo de analgésico, foi a oração. Não houve nada que aconteceu, a não ser o poder da fé. Sabe que às vezes a incredulidade está em nossas vidas e nós não queremos mais acreditar. Tem pastores em grande ministério que estão pregando que Jesus não volta mais não. Meu Deus. Verdade, quando eu vi isso eu fiquei pasmo. Que história é essa? Que Jesus, e a Bíblia nos ensina em Tessalonicenses que o Senhor virá nos ares, que nós seremos levados ao encontro do Senhor, que ganharemos corpo incorruptível, que ganharemos revestimento imortal, que seremos como Ele em sua glória. Que história é essa que não vai haver arrebatamento? Incredulidade, irmãos. Meu Deus. Hoje o dinheiro se tornou o alvo de fé de muita gente. Aos abomináveis, olha só, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, o que é abominável? As pessoas que estão vivendo a heresia e o pecado, até sobre o pecado contra o Espírito Santo, influenciando o pecado imoral dentro da igreja. Tanta coisa imoral, abominável que a gente está vendo. Nós estamos falando para crente. E aos homicidas, olha só, aí a gente olha e fala assim, que história é essa de homicida? Lá nos Estados Unidos, o índice, o número de pastores que estão se suicidando por estarem com depressão está aumentando cada vez mais. Meu Deus. Pastores que representam essa palavra, pastores que pregam essa palavra, pastores que têm por obrigação de dar satisfação das ovelhas na igreja, na presença do Senhor, estão entrando em depressão, estão se matando. Meu Deus. Os homicidas, os fornicadores, pronto, agora chegou num tema que ninguém quer falar. Ninguém mais quer falar. Antigamente, uma pessoa, quando era pega na época do Velho Testamento, no ato do adultério, tinha que haver 2 testemunhas. Eram levadas automaticamente, os 2 no ato do adultério, eram julgados pelo Sinédrio e eram levados para fora da cidade e mortos a pedrada. Mas como é que pega no flagrante adultério? Era difícil. Tinha que estar atocaiando, tinha que estar seguindo, tinha que estar. Botar um detetive para estar do lado do cara. Estou desconfiando, está acontecendo alguma coisa. Era mais difícil. E Jesus disse que se nós olharmos para uma mulher hoje, o homem olhar para uma mulher hoje, ou vice-versa, a mulher olhar para um homem hoje, e no íntimo do coração desejar, já cometeu adultério. Meu Deus. Já cometeu adultério. Verdade. Inclui muita coisa, mas o ato de você olhar e cobiçar já está num perfil de pecado. Sabe, nós vemos que muitas pessoas estão desistindo do casamento, estão vivendo o ato da fornicação como normal. Pelo contrário, as pessoas não vão ficar juntos, se der certo, Deus, se não quiser, cada um vai para o seu lado, e a vida sexual se tornou já uma rotina. Meu Deus. Pastor, o que é isso? Não, é crente. É de crente que eu estou falando. É de gente que está na igreja. Fornicadores. E os feiticeiros? Ah, não, pastor, não é possível que tenha feiticeiro dentro da igreja. Infelizmente é. Quer um exemplo? Oração contrária.
A Bíblia fala que a oração contrária, ela condiz, ou seja, equivalente à feitiçaria. Meu pai. Sabe quantas orações contrárias você recebe? Sabe quantas invejas as pessoas olham por você? Às vezes você não tem nada. O cara tá com a sola do sapatinho ponto para furar, se pisar na pedrinha, machuca. O cara não tem um centavo no bolso. Não é bonito, não tem estrutura, não tem estudo. O cara não é nada. Mas os outros olham e falam, esse homem tem um brilho diferente. Essa mulher tem uma conduta, um brilho diferente. E gera esse tipo de inveja. Irmãos, entenda, não é carnal, não é homem contra homem, mulher contra mulher. É a nossa vida espiritual numa batalha contra demônios que estão tentando afetar nossas vidas, os nossos relacionamentos. A Bíblia fala lá no Salmo 133 que onde há comunhão, união, desordena a bênção. É por isso que está essa rivalidade, porque as pessoas não querem mais comunhão, união, e está surgindo muita oração contrária. Meu Deus. Nós vemos tantas coisas destruídas, de pastores metendo pau em pastores, falando mal de pastores, apontando pastores, denunciando pastores. Você acha que isso não gera oração contrária? Nós vemos algumas pessoas famosas, eu rogo praga, porque você é isso, você é sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. Pessoas assim estão aonde? No caminho estreito, de renúncia, carregando cruz, ou as pessoas estão no caminho largo, espaçoso, onde tudo pode? Qual o fim desses caminhos? Louvado seja Deus. Aleluia. E os idólatras, nós temos uma sequência aí, viu? Está tudo no versículo 8 ainda. E os idólatras, irmão, tem idolatria na igreja? Meu Pai. Se eu chamar um pastor, Marcos Feliciano, Cláudio Duarte, Silas Malafaia, se eu botar uma cantora aqui, sei lá, botar uma cantora de nome aqui, Lidiane Lima, tem mais, tanto nome ainda até me esqueço. Se eu botar a faixa aqui, ó, o pastor Cláudio Duarte vai pregar aqui, sem que eu botar agora, essa igreja vai tudo cheio de gente, vai parar a rua. As pessoas estão idolatrando muito mais os pregadores, os cantores, do que a própria presença de Jesus. Meu Deus. Eu vi um testemunho uma vez que o pastor foi pregar numa igreja que ele foi convidada, a igreja cheia, festividade, e ele começa a entrar e fala em línguas estranhas, e o anjo entrou, e todo mundo pula e glorifica, e aí o anjo está entrando agora no corredor das irmãs, as irmãs tudo levanta, pula, o anjo está passando agora nos irmãos, os irmãos tudo pula, glorifica aquela coisa, o anjo chegou no altar, os pastores tudo pula, aí todo mundo diz, quem que é esse anjo? Satanás. As pessoas estão sem discernimento. As pessoas estão sem discernimento. As pessoas estão idolatrando tantos anjos que esqueceram de Jesus. As pessoas estão idolatrando tantos homens que esqueceram. E a maior e a pior idolatria que está acontecendo dentro da igreja hoje, infelizmente, é o dinheiro e a sexualidade e o poder. Brigando pelo microfone. Irmãos, nós estamos no culto de doutrina e estamos falando do caminho largo. Louvado seja Deus. E a todos os mentirosos. Ei, Jesus, o que tem de mentiroso na igreja? Meu Pai. O que tem de gente mentindo na igreja? Às vezes acontece, meu irmão, não foi para a igreja hoje não, eu não fui, rapaz. Aí inventa mentira na hora, não, meu vizinho bateu lá na porta, não, eu tive que fazer, inventa umas coisas, mentira, cara de pau, mente. Que é um exemplo bruto de mentira. Eu estava participando de um culto ao ar livre no Jardim Brasil. Culto ao ar livre, faz tempo que a gente não vê mais isso, né? Antigamente era tão... E o culto ao ar livre, eu fazia um curso de libertação. Por 6 meses eu fiz um curso de libertação. E aí, no intermédio desse curso, fizeram um culto ao ar livre. E no meio do culto ao ar livre, muita glória, muito louvor, as pessoas evangelizando, tudo. Deram oportunidade para a irmãzinha. A irmãzinha vai lá, irmão, não sei o quê, e que Deus vai libertar, e Deus me resgatou dessa vida outrora, e porque eu já fui presidiária, já fui drogada, e porque não sei o quê, mas Jesus transformou minha vida, não sei o quê, falou, aconteceu, aí desceu, agradeceu, todo mundo, glória a Deus, e aquela coisa toda, aí quando encostou uma do lado da outra, uma cutucou baixinha assim, e eu ouvi, irmã, que história é essa de presidiária? Você nunca foi presa? Meu Deus. Que história é essa de usar droga? Para de mentir, você nunca foi drogada? Verdade. Tudo isso, irmãos, sem lucro algum, com um simples prazer de mentira. Às vezes nós mentimos coisas banais. Vou bater na casa do Lucas. Aí a esposa olha para ele, olha para... Não, misericórdia, pastor, não, fala que não estou. Estou brincando, Lucas. As mentirinhas que às vezes acabam se infiltrando. E a Bíblia fala
fala aqui, os mentirosos estão no caminho largo. Os mentirosos estão no caminho largo. Meu Deus. Olha só como é difícil o final do versículo. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É verdade. Meu pai. Irmãos, quando falamos sobre a segunda morte, já estamos encerrando. Nós lembramos do que Davi fala: Cristo me guardará do inferno. Aleluia. Não permitirá que eu veja a corrupção. A minha carne repousa segura, porque eu sei em quem confio. O apóstolo Paulo nos lembra, antes de ser decapitado pelo imperador Nero, por ordem do imperador Nero, eu imagino ele para ser decapitado, e as palavras como devem ter entrado no coração de muita gente. Meu Deus. Não renunciou. Quantos mártires, quantas pessoas que verdadeiramente amaram esse evangelho, e mesmo se tornando mártires, não abriram mão. A Bíblia fala sobre um pastor lá na carta, se eu não me engano, na carta de Sardes, Diocleciano, que foi morto como testemunha dentro de um bezerro de prata incendiando. Ele foi cozido. Meu Deus. E a fiel testemunha que Cristo ressaltou naquela carta, mesmo ante a morte, não abriu mão para renunciar, para contestar, para se queixar. Quando nós estamos no caminho da verdade, quando estamos no caminho estreito, quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, o mundo pode se levantar, mas o teu coração está cheio de paz. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando nós entendemos que todos nós, vamos encerrar, todos nós, no capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 11 em diante, fala sobre o juízo final. Capítulo 20, versículo 11 em diante. Diz assim, ó: e viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e do céu, e não se achou lugar para ele. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu Deus. Para pensar, irmãos. Esse contexto desse juízo, descrito aqui no Apocalipse 20, já passou o arrebatamento da igreja. O anticristo já se revelou. O tratado de 7 anos de paz, nos 3 anos e meio, já se rompeu. A maldade, demônios dominam. Olha só, já aconteceu do aprisionamento, já aconteceu também os 1000 anos, Satanás ficaram presos. Depois se soltou e tentou inverter e formou a guerra de Gog e Magog. A Bíblia nos ensina tanta coisa. Depois que tudo isso aconteceu, todo mundo, grande ou pequeno, famoso na mídia, rico, bilionário. Sabe uma coisa curiosa? O Brasil tem os pastores mais bilionários do planeta. Não há outro país que tem tanto pastor bilionário como nós. Ricos ou pobres, morando em Alphaville, Morumbi, ou morando no Jardim Filhos da Terra. Meu Deus. Não importa. Jesus. Todas as religiões, os católicos, os espíritas, os macumbeiros, os umbandistas, os cristãos, os que se dizem cristãos, os judeus, os muçulmanos, todos nós vamos dar satisfação e seremos julgados segundo as nossas obras escritas no livro. Mas entenda, o que foi arrebatado não passa mais por isso. Nós já estamos nos céus. O que foi arrebatado não passa mais pelo julgamento, porque já estamos salvos. O que foi arrebatado não passa mais por essa situação constrangedora, porque nós já estamos ao lado do Rei. Aleluia, meu Deus. É por isso que nós lutamos, irmãos, com todo o nosso coração, com toda a avidez da nossa vida, para andarmos no caminho estreito. Verdade. É por isso que um culto de ensinamento numa igreja de periferia está vazio. É verdade. Mas se colocarmos alguma coisa assim, como pintar as paredes de preto, jogar um jogo de luz, uns canhão, fumacinha,
botar umas menininhas para balançar o corpo, fazer acontecer, talvez a igreja fique cheia. E podemos tirar a expectativa do caminho estreito e colocar a porta larga aberta. Misericórdia. Irmãos, vale a pena pagar o preço. Verdade. A Bíblia fala que haverá coroa de recompensa. É luta, é difícil, há apontamento, há perseguições. E olha, entenda, são reais as perseguições. Verdade. Mas Cristo nos prometeu nunca nos deixar só. Saia daqui sabendo que você não está só. Saia daqui sabendo que o teu esforço em andar no caminho estreito realmente vale a pena. Saia daqui sabendo que a sua renúncia, que a cruz pesada que você leva, que os apontamentos, que as injustiças que você sofre, que as suas necessidades, que tudo que você está passando. Saia daqui sabendo, Cristo não vai te decepcionar. Verdade, meu Deus. Ele te conhece, te entende. Em todo fim de pregação eu falo sobre essa palavra gerar boa semente em nossos corações. Amém. Eu acredito em nome de Jesus na vitória. Sai daqui que você, sabendo que você é amado e que você não está só. Deus há de te dar vitória em todos os setores da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém? Louvado seja Deus.